Oi gente, tudo bem? Uma das coisas que vocês mais me perguntam é sobre como fazer com que o marido tenha mais iniciativa, nas tarefas diárias e também na hora de surpreender a esposa com alguma coisa. Vocês veem aí que o Duan é bem proativo, graças a Deus. Hoje ele faz as coisas por conta própria, mas nem sempre foi assim. E eu li um comentário nos últimos vídeos que me chamou bastante atenção e a gente tem bastante para conversar a respeito disso hoje. O comentário é da Elisama Ribeiro. E ela falou assim: "Olá, Rafinha, o que fazer quando você fala com o marido quase todos os dias a mesma coisa e ele continua fazendo o mesmo? Parece que ele faz de propósito. Por exemplo, sempre digo para ele limpar a bagunça que ele deixa, mas ele continua deixando. Aí acabo falando demais. O que fazer? Fingir que não estou vendo e arrumar ou continuar falando até que ele se ligue? Observação: às vezes falo e com calma." Bem, vamos lá. Antes de tudo, se você gosta de vídeos com esse tema, casamento cristão, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque toda semana nós estamos conversando sobre isso, e deixa sua sugestão para os próximos vídeos aqui nos comentários, tá bom? Primeiramente, a gente precisa entender, gente, que nem tudo o homem vai compreender sem que ele seja comunicado a respeito. Na verdade, a grande maioria das coisas nós precisamos comunicar a respeito. O que faz diferença, na minha opinião, é a maneira que nós usamos para comunicar as coisas. Mas eu preciso abrir um parênteses aqui para dizer para você que você tem que levar sempre em consideração a sua vida, o seu casamento, a sua realidade, antes de tentar aplicar ao pé da letra o que alguém diz para você. Então, o que eu tô dizendo para vocês aqui, você precisa levar em consideração o temperamento do seu marido, a maneira que vocês vivem, a forma dele lidar com você, porque nem todas as pessoas são iguais, nós somos seres diferentes, e a maneira que nós absorvemos, a comunicação também é diferente. Então alguém vai entender melhor com uma simples conversa, outra pessoa vai entender melhor com a demonstração, outra pessoa vai entender melhor a partir da repetição, e isso você só vai conseguir tornar eficaz, você só vai conseguir êxito, e uma comunicação saudável entre vocês a partir do momento que vocês entenderem qual é a melhor forma de comunicação que funciona para vocês, tá? Entendido isso, eu vou contar para vocês um exemplo, do que aconteceu agora, nesses dias que nós voltamos lá do sítio. Vocês viram aí nos vlogs, passamos uns dias, nos divertindo, aproveitando, curtindo, descansando também lá na roça. E aí quando nós chegamos, viemos conversando no carro sobre o saldo positivo da viagem, sobre o saldo positivo do passeio. Viemos falando também sobre as demandas, de toda a casa, tudo que estava esperando e aguardando a gente. E de imediato, quando nós chegamos em casa, deixamos as malas, do Ayan foi no carro, ele já chega tirando tudo, levando pra cima, enquanto naturalmente eu fico com as crianças no carro, prestando atenção nelas. Ele foi esvaziando o carro, trazendo as coisas pra cima. Quando nós entramos em casa, ele deixou as coisas que, tudo tinha que deixar e saiu para trabalhar. A Rafaela de antigamente iria falar assim: nossa, que absurdo, foi trabalhar, tá cansado que nem eu também tô cansada, foi trabalhar como eu também preciso trabalhar e deixou a mala pra eu resolver, porque, gente, coisa terrível, não sei se vocês acham isso, mas eu não gosto de desfazer malas de viagem, porque é roupa suja pra separar de roupa limpa, as coisas das crianças pra arrumar, tem que colocar tudo no lugar. A casa em si tava uma bagunça, então quando nós chegamos eu precisei fazer uma faxina, porque não deu tempo de faxinar antes de sair, então tive que lavar os banheiros, passar pano na casa, fazer isso tudo. Mas a Rafaela de hoje, depois da vivência, depois de ser moldada e lapidada por Deus e pelas minhas próprias, vamos dizer assim, pela minha própria colheita, do mal que eu fazia antes e que eu vi que não me trouxe resultado nenhum, aprendeu que nem tudo se resolve falando, conversando, sendo maçante, em repetir as mesmas coisas sempre. Então eu simplesmente cheguei, fiz tudo que eu tinha que fazer, tirei as coisas da mala, tinha vídeo pra editar, inclusive, pra postar pra vocês, e deixei o Duan também pro trabalho dele, que na verdade nós sabemos que é de onde vem o nosso sustento. Então, se a gente colocar lado a lado a importância de se fazer alguma coisa, eu poderia deixar pra desfazer as malas no dia seguinte, mas ele não poderia deixar de ir lá na empresa e resolver coisas, burocráticas que ele tinha que resolver e só ele poderia resolver. Até aí tudo bem.
Fiquei fazendo as coisas, Deus foi maravilhoso comigo, consegui colocar o Joaquim e o Vicente pra dormir e os dois ficaram tranquilos. Enquanto os dois ficaram tranquilos, eu limpei a casa, organizei tudo. É muito incrível porque quando eu pensei que eu precisava comprar alguma coisa fora, porque não daria pra fazer uma janta, por exemplo, né, já era tarde, Doyan chegou com lanche. Então eu não precisei falar pra ele, ó, você precisa trazer um lanche porque hoje não vai dar tempo pra fazer as coisas. Naturalmente ele entendeu que por eu, né, ele imaginou que eu ia ficar ali fazendo as coisas, né, de mala e tudo mais e talvez organizando alguma coisa minha do trabalho. E ele teve a iniciativa de trazer a janta pra gente. E aí nós lanchamos juntos e tal, e eu tava pensando nisso, eu falei assim, nossa, eu preciso conversar com as meninas sobre isso, porque durante um longo tempo eu falaria, sabe? Eu falaria pra ele, ó, você traz o lanche, faz uma coisa, mas hoje em dia é muito difícil eu precisar pedir pra ele ter iniciativa. Hoje, ele de manhã já desce, faz o café, ele dá o café no Joaquim e ele traz meu café, quando ele tá em casa, né? Quando ele sai mais cedo pro trabalho, daí não dá, né? E aí eu faço minhas coisas. Mas quando ele tá em casa, eu nunca preciso pedir pra ele, ó, desce lá, faz o café. Normalmente ele tem essa iniciativa. E como eu estimulei ele a ter iniciativa? Porque a gente tem que entender que por mais que nós tenhamos um jeitinho de conseguir, né, as coisas que nós queremos, por mais que exista, assim, uma maneira da gente influenciar o marido, isso precisa ser usado de uma forma sábia e também de uma maneira saudável. Então, assim, não é que o marido tem que fazer tudo o que a gente quer o tempo todo, mas eu sei que ele começou a mudar e a ter iniciativa a partir do momento que eu mudei a minha maneira de falar as coisas. Então, antes, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, né, sobre casamento cristão, eu falava assim, olha, você tá saindo muito, tá fazendo muita coisa fora, não sei o que. Ele entendia como, ela é chata, reclama de tudo e tal, aí que eu vou sair mesmo. Hoje em dia, eu já faço diferente, né? Eu uso uma linguagem mais positiva pra me comunicar, então eu falo, é muito importante pra mim que você esteja em casa, é muito importante pra mim que você esteja com a gente. Eu aprecio muito os momentos que a gente tem juntos, sabe? Então isso por si só já faz a diferença. Mas em relação a ele ter iniciativa, eu comecei a falar assim, poxa, amor, que legal, você teve a iniciativa de fazer isso sem eu precisar falar, sabe? As primeiras vezes foram assim. Ai, que bom que eu não precisei te pedir pra fazer determinada coisa que você já fez. Parece uma coisa boba, porque, tipo assim, ele tá fazendo a parte dele, eu tô fazendo a minha parte. Então ninguém tem que agradecer ninguém, cada um faz a sua parte e pronto. Mas quando a gente leva ao pé da letra, assim, a comunicação do casal, cada um acaba fazendo só o básico, sabe? E o relacionamento não evolui, não sai daquilo dali. Porque, você faz sua parte, eu faço minha parte. Ninguém agradece ninguém, pronto, acabou. Não é porque tá todo mundo, né, cada um fazendo a sua parte, que não pode vir um elogio daí. Poxa, amor, que bom, pedi pra você colocar a roupa no varal, você colocou tão bem. Olha, você coloca a roupa no varal melhor do que eu. Olha a diferença na comunicação de, poxa, tem que pedir toda vez pra você colocar a roupa no varal. Se eu não falasse pra você colocar a roupa no varal, você não ia colocar a roupa no varal, sabe? É a forma com que nós nos comunicamos que faz a diferença, sabe? E sempre fazer com que a pessoa compreenda o quanto é importante aquilo que ela faz. Então eu sempre falo pro Doyan, poxa, amor, é tão importante pra mim quando você dá banho no Joaquim, me ajuda tanto, né? Aí o Vicente fica pra eu poder dar banho, eu me sinto tão ajudada, a gente compartilha o serviço, sabe? De uma maneira tão legal que fica leve pra mim, fica leve pra você e sobra tempo pra nós dois. E quando esse tempo sobra pra nós dois, eu procuro desfrutar desse tempo da maneira mais leve possível. Por exemplo, esses dias eu postei nos meus stories que eu tava levando o lanchinho pro Doyan enquanto ele tava assistindo o jogo. Inclusive ontem teve jogo também e ele ficou assistindo o jogo à noite. Ele colocou o Vicente pra dormir, porque às vezes o Vicente precisa ninar ele um pouquinho, então ele ficou ninando e foi assistir o jogo dele. Eu pude fazer minhas coisas, assistir os meus vídeos também. Então eu procuro entender qual é o clima do dia. Hoje é o clima da gente ficar junto, da gente tirar aquele tempo que sobrou pra nós, ou hoje é o dia que eu tô vendo que Doyan precisa também de um tempinho para ele, né? Eu tenho meu tempo a sós comigo de manhã, já falei pra vocês que é muito importante acordar antes de toda a casa. Eu me sinto muito bem quando eu consigo acordar antes deles eu me arrumo, né? Eu acabo conseguindo fazer o meu devocional. Quando eu tava me exercitando, eu tava fazendo os meus exercícios, né? Mas ele dorme um pouco mais, ele precisa dormir um pouco mais, né? Pra ele se sentir melhor. Pra mim,
6 horas de sono tá ótimo, para ele são 8. Então eu preciso também compreender as diferenças. Nós somos indivíduos e tem diferença. Então às vezes pode ser um dia que eu queira muito compartilhar algo com ele, mas naquele dia eu tô olhando para ele, eu tô vendo que ele tá doido para ver um jogo de futebol. Então eu abro mão, poxa, deixa ele assistir o joguinho dele. Se eu tiver de boa, de esperar o jogo acabar pra gente ficar junto e eu compartilhar alguma coisa com ele, tudo bem. Mas se eu não tiver, eu tiver cansado, eu deito e durmo, gente. E amanhã é um novo dia. Amanhã não vai ter jogo de futebol. Então amanhã nós vamos fazer novamente as nossas demandas. E aí, quando der tempo, a gente vai tirar o nosso tempo juntos. Eu acho que é compreender isso, sabe? O relacionamento se torna mais saudável quando a gente tem empatia, quando a gente se põe no lugar do outro. Imagine você tá num dia que você esteve exausta, você cuidou de filho, você amamentou, você tá cansada, você não tá querendo nada com nada, você tá com o cabelo pra cima. E aí chega de noite e você vê que seu marido fez tudo por você, mas com interesse pra vocês terem uma noite de amor, por exemplo, mas aquele dia você não tá na vibe, sabe? Então você tem que também olhar com essa ótica, sabe? Poxa, hoje não é, o momento de hoje não é esse. É sentir o clima, sabe? É entender o momento de fazer cada coisa. Que nem quando nós chegamos do sítio, eu poderia simplesmente colocar as minhas pernas para cima e falar, não, poxa, cuidei de criança, porque a gente sai para descansar, mas na verdade a gente se cansa, né? Porque cuida de criança para lá e pra cá, lá no sítio, né, o espaço é muito maior, então a gente acaba andando muito mais, acaba se cansando também, fisicamente, porque joga bola, anda pra lá e pra cá, sobe e desce o morro pra procurar a internet que só funciona lá em cima, né? E eu tendo que trabalhar, às vezes eu acabo editando um vídeo, fazendo uma coisa assim lá. E aí quando a gente chega, o que eu queria? Colocar minhas pernas pra cima e ficar de boa. Mas não era o momento, era o momento de organizar tudo pra no final do dia a gente ter um tempo. Então eu acho que essas coisas, se você começar a colocar em prática, adequando-as para a realidade do seu relacionamento, nunca comparando o seu marido com o meu. Ah, por que o meu marido não tem esse tipo de iniciativa e o marido da Rafa tem esse tipo de iniciativa? Depende. Né? Depende, eu mostro pra vocês, gente, eu compartilho pra vocês aqui, eu acho muito importante que vocês tenham essa noção, né, essa ótica, de que não apenas eu, mas como toda blogueira e youtuber, criamos conteúdo pra vocês baseados nas coisas que a gente acredita que agrega, mas por trás das câmeras existem muitas coisas e muitas falhas que precisam ser aprimoradas, que nem sempre são mostradas, sabe? Então é muito injusto você comparar os seus bastidores que você tá vendo aí com o palco que eu tô mostrando pra vocês. É óbvio que eu tento ser o mais realista possível, tento mostrar pra vocês sempre a verdade dos fatos, mas a vida vai editada pra internet. E isso é uma realidade que você precisa ter na hora de consumir um conteúdo que você queira aplicar na sua vida. Então olha a sua realidade, olha a realidade do seu marido. Por exemplo, o meu marido, ele tem a disponibilidade de estar no trabalho dele, mas também ser presente em casa. Então ele não tem tanta necessidade de estar lá todo dia batendo cartão no trabalho dele. Agora, será que o seu marido não está um pouco mais cansado no quesito preocupação por ele ter que estar, né, num horário determinado no serviço dele, chegar, ter hora para chegar, hora para sair, né? Não tô falando para você comparar, mas é para você prestar atenção nesses detalhes, né? É importante prestar atenção nesses detalhes. Às vezes muita gente fala assim, ai, como que a blogueira tal consegue fazer tudo, tá sempre linda, maravilhosa nas fotos. Não tô julgando, mas vai ver o tanto de babá que tem por trás ajudando, a rede de apoio. Às vezes você aí não tem rede de apoio, não tem ninguém que dobra uma peça de roupa pra você, e você faz tudo e ainda tá se cobrando estar arrumada, sabe? É prestar atenção nisso. Então, o que me ajudou, né? Se você de alguma maneira enxerga que isso pode ser útil pra você, foi a maneira de comunicar que eu precisava da iniciativa pra agir. E pra fechar, tem uma outra coisa muito importante também. Muitos maridos não têm iniciativa porque a mulher por si só, ela dá conta de tudo. Ela faz tudo. E não tô dizendo que nós não temos que dar conta, né? Eu acho que é da mulher essa coisa de conseguir ser multitarefas, essa coisa de conseguir cumprir com os objetivos, né? Quanto mais coisas nós fazemos, mais habilidades nós adquirimos, né? É como pensar, eu hoje penso, né? 2 filhos em idades diferentes, eu penso, meu Deus, como que a pessoa que tem gêmeos faz? Porque são 2 querendo mamar ao mesmo tempo, 2 demandando da mesma coisa ao mesmo tempo. Mas a mãe que tem gêmeos, ela já é capacitada por Deus para desenvolver habilidade suficiente para atender as demandas daqueles gêmeos, né? Deus, ele faz assim, ele nos capacita antes de nos dar alguma coisa. E a gente tem essa capacidade de desenvolver habilidade à medida que as tarefas vão chegando. Então, às vezes frear um pouco. Se você tá vendo que tem a louça para lavar e a casa para varrer,
faz uma coisa e deixa a outra como quem não quer nada, pra ver se ele não vai, no tempo dele, tomar iniciativa. E é prestar atenção nisso também. Não é no seu tempo, não é, eu quero que faz isso, mas eu quero que faz agora. Não é agora. E também entender que nem sempre as coisas vão ser feitas do seu jeito. Eu tenho um jeito de lavar a louça, eu tenho um jeito de limpar a pia, eu tenho um jeito de limpar o fogão. Do Ayan tem um jeito totalmente diferente. Gente, do Ayan tira a roupa da máquina de lavar e ele passa a roupa pra colocar no varal. Eu jamais imaginaria uma coisa dessa, eu jamais faria isso. Ele passa a roupa úmida, coloca no varal, quando a roupa seca, ele já tira a roupa sequinha ali e guarda. Às vezes ele não faz isso, mas às vezes ele faz isso porque ele acha mais fácil. Então, é não ficar dando palpite, sabe? Não faz isso, porque não sei o que lá, a roupa, não faz isso. Não, deixa ele fazer do jeito dele. Só dele estar fazendo, tá bom. Quando nós estamos na cozinha, né, vou dizer, por eu ser cozinheira, eu não gosto que ninguém fica dando palpite no jeito de temperar a comida. Então, tipo, a mesma coisa quando ele tá fazendo as coisas dele. Deixa ele fazer do jeito dele. Dá tempo pro seu marido ter iniciativa. O problema é esse. Às vezes nós queremos iniciativa, mas nós não damos tempo. E só pra fechar esse vídeo, eu tô falando que vou finalizar um tempão, né? E tô aqui ainda falando, tagarelando. Mas sei que vocês gostam quando eu falo muito. Comenta aqui embaixo se você prefere quando eu falo muito ou quando eu falo pouco, né? Quando eu faço um vídeo mais curtinho. Às vezes, a gente, na pressa de não ver a iniciativa, acaba metendo os pés pelas mãos. Vou falar pra vocês que eu sou a pessoa, por exemplo, que tem iniciativa pra fazer surpresas de aniversário. Eu sou essa pessoa. E eu sou a pessoa que gosta de receber surpresas de aniversário. Você há de concordar comigo que quem é esse tipo de pessoa, muitas vezes acaba não recebendo por aquilo que faz, né? Nós, como gostamos de ser surpreendidas, de fazer surpresa, muitas vezes, na nossa vez, as pessoas não fazem. Por quê? Porque para as pessoas, essa não é a melhor forma de comemorar o aniversário, essa não é a melhor forma de demonstrar amor. E eu custei pra entender isso. Não é que as pessoas não te amam, não é que o seu aniversário não é importante para as pessoas, ou pro seu cônjuge, né, pro seu marido, por exemplo. É porque simplesmente para ele talvez seja mais interessante passar um dia inteiro com você, curtir a sua companhia, falar para você do quanto você é importante, do que necessariamente tirar uma foto, postar na rede social, comprar uma bolinha e soprar a vela, entendeu? Então você precisa entender que a pessoa que tá com você é diferente, né? Muitas vezes a gente fala assim, somos iguais. Não, somos iguais em alguns princípios, em determinadas coisas que são essenciais para o nosso relacionamento ir para frente, mas somos totalmente diferentes em outras coisas. E isso é absolutamente normal e saudável, tá, gente? Isso é muito, muito, muito saudável. Então, depois de uns anos que eu vi assim que o Ayan não tinha muita iniciativa pro meu aniversário, eu comecei eu mesma, quando ia chegando o meu aniversário, eu chamava as pessoas e fazia alguma coisa pra mim, e depois eu falava, poxa, mas você não fez nada pra mim, poxa, meu aniversário, aconteceu tal coisa, e eu ficava esperando que você ia ter uma iniciativa e você não tinha essa iniciativa, e aí, tá, passou. Depois eu comecei a mudar a minha maneira de falar. Falei, poxa, mas seria tão legal se no meu aniversário você fizesse uma surpresa pra mim. Eu ia me sentir muito bem, eu ia me sentir muito querida, eu ia me sentir muito amada, porque eu amo surpresa. Eu amo festa. No meu aniversário, eu gostaria que tivesse um bolinho. Aí muita gente vai pensar, poxa, tem que falar pro marido que quer um bolinho no aniversário. Sim, gente, tem que falar. O que há de errado em se comunicar a respeito do que você quer, a respeito do que você gosta? Exemplo, se o Ayan não dissesse pra mim que pra ele era importante assistir um joguinho de futebol e que ele gosta de ver o joguinho de futebol, eu sempre ia querer ficar com ele, né, direto, sempre pra ele ficar comigo, sempre pra ele comigo, sempre pra ele comigo. Por quê? Estar com ele pra mim é muito importante, mas eu entendi que ele também precisa do tempo dele individual, então eu também tenho que respeitar esse tempo. Então é se comunicar e fazer com que a comunicação seja clara entre ambas as partes. Não aquela comunicação falha onde, né, parece telefone sem fio. Um fala uma coisa, o outro entende outra. Não, uma comunicação eficaz. Você precisa entender qual é a linguagem que seu cônjuge entende, a forma de você se comunicar. Começa a praticar isso aí, né, sempre levando pro lado de adaptar ao relacionamento de vocês, à realidade de vocês, que você vai ver como vai funcionar, como vai melhorar aí o quesito iniciativa. A iniciativa nem sempre vai surgir assim do nada. Às vezes ela precisa ser estimulada e tá tudo bem. Depois vai chegar num nível onde não vai mais precisar de estímulo, como graças a Deus nós vivemos hoje. Cada um sabe qual é a sua parte, aquilo que faz o outro feliz, e a gente não mede esforços para realmente começar a fazer, tá bom?
Deus abençoe vocês, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, comenta aqui pra mim o que mais vocês gostariam que eu compartilhasse aqui nos nossos vídeos sobre casamento cristão. E me acompanha lá no meu Instagram, porque lá eu tô sempre falando sobre isso, a gente tá sempre batendo um papo bem aberto, bem legal e o melhor, em tempo real, tá bom? Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!